vai ser fantástico para todos que querem realmente, às vezes, saber como acontece, né? Porque às vezes a gente vive algumas situações no nosso dia a dia profissional que às vezes a gente acha que é só a gente que passa por aquilo, que só a gente passa por aqueles bloqueios, só a gente passa por aquelas dificuldades. E nas lives aqui de terça-feira nós temos esse intuito de discutir, trocar ideias, porque eu não tive muito isso no começo lá da profissão, não sei você, mas não tinha muito essa troca, essa possibilidade de saber atalhos, de quais foram os obstáculos que as outras pessoas passaram e contornaram esses obstáculos para chegar a ter resultados melhores, a fluir na profissão de uma maneira melhor. Então esse é o objetivo, de a gente mostrar os bastidores de como foi, para que outras pessoas possam ter ideias de como elas podem seguir, como elas podem contornar e conseguir chegar, às vezes, num caminho mais curto. Né? Às vezes a gente levou 7 anos, 8 anos, 13 anos para ultrapassar aquele obstáculo, às vezes para aquelas pessoas possam ir mais em meses ou em poucos anos para chegar a esse objetivo. E, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aí, quem é você, onde você trabalha, com o que você trabalha, para o pessoal já ir te conhecendo. Eu me chamo Cristiane Fernanda, eu sou conhecida como Cris Fernanda da Iter Terapias. Eu falo aqui de Curitiba, do estado do Paraná, e eu trabalho como terapeuta. A minha ferramenta principal é o Theta Healing, e inclusive eu fiz 8 formações no Theta Healing, me aprofundei porque foi o que mais trouxe resultado assim, imediato na minha vida. Algumas ferramentas eu já estudava, mas eu não praticava com outras pessoas, era só para uso próprio mesmo, né, para o autoconhecimento. Né? E após o Theta Healing eu comecei realmente a fazer o uso da ferramenta para trabalho. Há 2 anos eu trabalho com clientes, com terapias, atendendo clientes, um pouquinho mais de 2 anos, e depois eu me formei em constelação sistêmica também, tem essa formação. E aí eu vim parar aqui no curso Origens, recebi uma indicação, foi do meu ex-marido, falou a primeira vez, ele não falou nem do curso porque ele não conhecia o curso, mas ele falou da Marina Bernardi e eu comprei um livro que ele me indicou. E eu li o livro e me inscrevi para fazer o curso que não tinha vaga ainda. Só que nesse intervalo estava acontecendo, foi o ano passado isso, né? O Congresso das Leis Biológicas, e eu me inscrevi. E ali que eu te conheci e me inscrevi no minicurso logo em seguida. Falei, é isso que eu quero fazer, porque trouxe um sentido para o trabalho de crenças, que é o trabalho de Theta Healing. É a origem emocional, como a gente chega de uma maneira que explique isso através da própria lei biológica, através dos sintomas, através do corpo. Isso fez muito sentido para mim e trouxe muito resultado. E hoje estou aqui, faz 1 ano que estou estudando. É um estudo para a vida toda, né, Ivan? Então... São muitos órgãos e tecidos, né? São muitas informações, né? Como você vê ali nas aulas que a gente faz ali ao vivo também, né? Tem todas as aulas dos fundamentais lá na plataforma, mas nas aulas ao vivo a gente sempre tenta buscar coisas novas, informações novas que sempre está aparecendo, né? Autores diferentes, pessoas com visões diferentes e tudo integra, né? E então você veio do Congresso das Leis Biológicas, participou do workshop e aí já na primeira vez que tu fez o workshop você já entrou na turma. Entrei na turma, comecei estudando bem quietinha, assisti as aulas ao vivo ali bem mais caladinha, porque é muito conhecimento, é muito rico esse curso que você desenvolveu. As pessoas que não conhecem ainda, é muita informação. Então, e você explica de uma maneira muito didática, desde o beabá, lá do início. Então, a gente começa a estudar assistindo as aulas gravadas, depois as aulas ao vivo, e começa a praticar isso no dia a dia também. Então, eu comecei eu já vivo em processo de cura, né? Então, eu comecei a aplicar em mim, depois comecei a estudar junto com uma amiga, que ela fez ela não fez o curso, mas ela fez uma outra formação em 2015 e ela queria relembrar, ela tem material, e a gente começou a estudar casos, estudar uma outra. Essa foi a prática que a gente fez para adquirir um pouco de confiança, um pouquinho mais de conhecimento. Perfeito. E aí em Curitiba tem a doutora Gabriela Mendonça, né, homeopata, e ela estava pedindo no grupo lá se alguém mais queria estudar com ela também, então quem sabe aí futuramente ela entre no grupo de vocês aí. Olá, ela é médica,
ela é médica homeopata e ela está juntando a homeopatia com a origem emocional dos sintomas, para integrar essas informações também. Eu acho que deve ser um grande aprendizado aí, ver todos esses detalhes de fusão, né, da homeopatia que vem já de tantos anos aí de estudo também, fusionando com a origem emocional dos sintomas. E ali, me conta uma coisa, tem algumas pessoas que não sabem, não conhecem muito o Theta Healing. Você pode dar uma pincelada ali de como que funciona, como que a fundadora aí trouxe? Eu tenho aqui também o livro, ó. Então, esse é o primeiro livro, né? Ah. Então, a técnica do Theta Healing, quem criou foi a Vaiana Stable. Ela é uma americana, ela já trabalhava com essa cura intuitiva mesmo, né? Na cura energética, alguns anos, há mais de 25 anos que ela desenvolveu essa técnica. E é uma técnica que consiste em a gente acessar essa energia que é a energia do cosmos, é a energia que é no campo da energia, para poder fazer a conexão, baixar a onda cerebral em teta, através dessa conexão, a gente faz uma leitura intuitiva e reprograma crenças ou programações, né, que estão ali desde a nossa genética, que a gente recebe, desde os nossos ancestrais, desde o inconsciente coletivo, que criam padrões que causam bloqueios e limites para que a gente possa fluir na nossa vida, né? E esses bloqueios, às vezes, podem criar doenças físicas, psíquicas, emocionais, e a gente nem sabe por que a gente funciona nesses padrões, né? Então, é uma técnica muito interessante porque ela funciona, ela é meio que imediata. Você faz o trabalho de crença, faz a troca com alguns comandos verbais ali e começa a desbloquear, começa a facilitar a vida da gente. E uma dessas crenças pode ter a ver com o que nós vamos falar hoje, do medo de colocar em prática os conhecimentos? Totalmente. A gente fala muito dessas crenças, que a abordagem do medo no Theta Healing existem dois tipos de energias emocionais que bloqueiam a gente. Uma delas é o medo, e aí existe também o que a gente chama de 3 R's, que são as crenças de ressentimento, de rejeição e de remorso. Mas o medo, ela é a principal crença que nos causa bloqueios. E você teve isso também no começo? Eu tive. Muito, muito. Aliás, quando eu entrei no Theta Healing, eu já estava permeando medo na minha vida, né? E muita coisa eu não conseguia fazer. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui fazendo uma live hoje. Então, isso aqui já é vencer uma limitação muito grande. E a mudança foi tão radical na minha vida, que não foi só o medo que eu trabalhei, né? Foram outras questões também, que eu vi que o resultado era muito grande. Então, o primeiro bloqueio que a gente vence é o medo de voltar para dentro e olhar para as nossas questões, para as nossas limitações. E aí você começa a olhar e começa a travar, porque, pera lá, será que é nisso que eu quero mexer mesmo? Aí você tem que vencer o medo e mexer, porque funciona. O resultado que traz é muito grande, muito grandioso. E aí a gente sempre fala nesse contexto, às vezes, de ter um medo que pode ser nosso mesmo, que deixa a gente na zona de estagnação, né? Então é melhor ficar aqui acomodado, quietinho, tranquilo, sem dar um passo, só que daí a gente não chega ao resultado, não chega a estar na realização, estar na felicidade plena do objetivo que eu tenho, de um desejo, de um sonho, de uma meta que eu tenho. Então, às vezes eu fico estagnado, mas eu não consigo também visualizar aquele sonho sendo concretizado. Então, pelo medo, eu fico na bolha, né? Eu fico naquela zona, que alguns chamam de zona de conforto. Mas ela não é tão confortável assim. Ela é uma zona de estagnação, né? Que a gente nos limita. E eu vejo, não sei se você vê também, que às vezes nós, como terapeutas, e muitos terapeutas que eu vejo dentro, às vezes do começo do curso, por isso que eu coloco algumas aulas sobre crenças no começo, para as pessoas tentarem entender suas crenças limitadoras inicialmente, antes de começar o curso. Porque às vezes eu me comparo com as outras pessoas, porque lá no meu passado, meu pai me comparava com meu irmão, minha mãe me comparava com as minhas primas, então tinha muita comparação, e aí às vezes vem essa sensação de inferioridade, será que eu dou conta tanto quanto as outras pessoas?
porque a Cris está lá na frente já, num ano já passou do profissional, já foi para o avançado, já está estudando lá na frente, e eu não consegui ainda, então vem aquela, às vezes, a comparação com os outros que são mais rápidos, os outros são mais lentos na hora de estudar, e cada um é único, né? Se a gente começar a se comparar, a gente vai se travar e vai ficar no medo de incapacidade, de não ser bom bastante, de não conseguir chegar aos objetivos. Então, por isso que a gente coloca, geralmente, essas aulas para saber que a gente só pode se comparar com a gente mesmo. A gente faz o melhor que pode dentro do que a gente pode. A gente tem 2 anos para estudar. Cada um vai na sua velocidade. Eu não quis fazer em 1 ano, porque 1 ano é apertado. 1 ano tem que sair correndo. Mas em 2 anos você já pode ir um pouquinho mais devagarinho, você pode ir no seu tempo. Quem quiser ir mais rápido, vai mais rápido. Quem quiser mais devagar, vai mais devagar. Mas cada um ao seu tempo, do que às vezes ter que esperar uma aula, né? Às vezes você fica 6 meses para a próxima aula, mas é muito longe, tem muito tempo, e às vezes eu quero aprender. Então, para quem é mais rapidinho, vai mais rápido, para quem é mais devagar, vai mais devagar. Mas essas crenças, às vezes, vêm lá da infância, e é isso que eu queria dividir, né? Existem as crenças que nós trazemos desse contexto cultural, Você deve ouvir bastante, né? O pai fala isso, a mãe fala aquilo, mas porque eles viveram aquelas coisas e acabam repetindo essa fala, né? Porque não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, que não vai ser capaz, não conseguimos dar conta dessa situação, e aquela criança vai ouvindo e ela trava nesse sentido. E nós temos também as crenças hereditárias, né? Porque às vezes nosso avô, nossa avó, nossos pais tiveram essas grandes dificuldades e às vezes nos travam para prosseguir. Não sei se você vê essa diferenciação também no Teta. Tem essa diferenciação, a gente chama de crenças primárias, aquelas crenças que vêm desde a nossa concepção, e aí a crença genética, que vem através de 7 gerações da nossa família, e crenças históricas que vêm da genética mais do nível ancestral, até do inconsciente coletivo, de uma etnia, né, da nossa origem. Então, e elas vêm através do DNA, estão ali, e elas podem ser ativadas. Aí vem os gatilhos, aí vem o programante e o pré-programante, que a gente não sabe nem onde começou. Então, a gente investiga isso dentro de um trabalho de Theta Healing. Perfeito. E você consegue já associar essas informações, então, que você vê de crenças com os sintomas que a gente fala dentro do curso? Sim, inclusive eu posso até relatar um sintoma que eu vivi aqui, alguns deles até, porque eu entrei no processo do conhecimento do curso Origens e comecei a olhar para todos os sintomas que eu tive a minha vida inteira, até que quando eu cheguei lá e criei a minha grade de autonomia, fiz bonitinho, assim. Aí comecei a olhar cada sintoma que eu tive na minha vida e comecei a estudar e comecei a compreender o conflito emocional vivido. E esse conflito, ele é uma crença programante. Então, foi muito, muito interessante perceber que quando eu resolvia um conflito, acontecia um sintoma. Que eu me trato com homeopatia também, né? Então, algumas vezes eu estava tomando meu remédio homeopático e aí eu começava a sentir que tinha um sintoma, um retorno de sintoma antigo, que eles chamam ali. Aí eu ia fazer um remédio para melhorar, falava com a minha homeopata e ela mandava fazer, eu guardava o remédio. Eu tive uma alergia nesse final de ano agora, foi em agosto, na verdade. E foi numa resolução de um conflito. Não foi uma alergia, foi uma urticária no braço esquerdo e nessa região aqui da lateral do abdômen, né? E eu compreendi que eu estava tinha resolvido um conflito de separação. Né? Estudei, eu sabia o que estava acontecendo. Mas a urticária ficou feia. Aí eu mandei fazer o remédio. Aí eu estudei e pensei, eu não vou tomar o remédio. Se tudo isso é real mesmo, se o órgão tá, né? Se o tecido tá regenerando, eu vou esperar uns dias e vou ver se eu aguento isso aqui. Deu 5 dias e começou a reduzir. Em uma semana eu já estava secando tudo. Então eu não cheguei a tomar o remédio, eu compreendi o que tinha acontecido, a resolução do conflito. Foi 1 ano antes, exatamente 1 ano antes do que aconteceu. A separação foi pelo lado esquerdo, então foi algo bem interessante ter compreendido e na prática mesmo, estar praticando. E aí eu trabalhei com minha Theta Healing, né, que é a minha terapeuta, e trabalhei umas crenças a respeito desse conflito. E eu acho que quando a gente toma consciência desse sintoma, é muito mais fácil dar o primeiro passo.
Ontem eu estava falando com a Kelly na live com ela, que às vezes a gente não tem consciência, então às vezes a gente acha que é natural, é normal, toma um remédio para aliviar aquele sintoma e sair daquele incômodo. Mas quando a gente toma consciência, a gente começa a refletir. E a primeira coisa que você falou, a gente perde o medo, né? Porque quando a gente tem medo do sintoma, a gente aumenta ele e se torna um bloqueador, como você falou anteriormente. Bloqueia para ter uma resolução. E quando eu tomo consciência de que aquele sintoma talvez não está ali por mal, mas ele está tentando mostrar algo, tentando solucionar algo, reequilibrar algo que estava acontecendo anteriormente, eu acolho ele de uma forma diferente. E se torna mais leve. E até mesmo a regeneração é mais rápida, né? Sim. Vai com coragem, vou esperar, né? Acaba. E por isso que, às vezes, o Huber colocava antigamente que o processo de resolução ele pode demorar tanto tempo quanto a fase ativa de estresse. Né? Então, às vezes, ele tem um processo longo. Então, se eu vivi 2 anos de fase ativa, a fase de resolução completa seria 2 anos, mais ou menos. Só que hoje a gente percebe que quando a gente toma consciência e quando a gente toma atitudes terapêuticas para modificar aquela percepção, é muito mais rápido. Né? Você não precisa dos 2 anos de resolução. Né? O corpo ele é capaz de trazer uma mudança muito mais veloz, trazer uma resolução muito mais veloz e um resultado muito mais eficiente ali naquele momento. Né? Coisa que talvez o Hammer não tinha essas ferramentas lá atrás para modificar essa interpretação do paciente. Então, hoje a gente tem diferentes técnicas, como você mesmo tem, a Theta Healing, ou a constelação familiar, ou outras técnicas, né, que outros profissionais têm, que potencializa desde que a gente saiba qual é a causa daquela alteração. E é interessante. Qual é? É verdade, é interessante, Vô, porque quando eu percebi esse conflito era de algo que aconteceu recente, 1 ano atrás. Sim. Aí eu fui ver isso no campo de constelação, daí fui ter a minha consteladora também. Aí eu fui chegar lá na minha família de origem, fui chegar na questão do pai, separação. Tinha a ver com um programante lá atrás, que tinha a ver com a minha família de origem. Aí você trabalha algo mais profundo, outras camadas. Exato. Que é algo que o Hammer não fazia, né? Ele trabalhava somente o que estava sendo vivido naquele momento. Né? Então, o que a gente começou a ver como problema? Se eu trabalho só o que o paciente está vivendo nesse momento, como se fosse a separação atual, tu ali, eu deixo de olhar o programa que foi instalado anterior na tua vida. Talvez tu teve lá na infância, lá no começo da adolescência, uma outra separação, né, que foi a base. E aí, se futuramente, por mais que você corrigiu agora o desencadeador desse sintoma, e aí daqui uns 4 anos você vive uma nova separação, a urticária vai voltar daqui a 4 anos. Só que se a gente corrige lá na infância, a tendência é muito menor de ter essa repetição. E se a gente olha lá para o transgeracional, usando as ferramentas que tem no curso Origem, usando a constelação familiar, usando outros métodos que trabalham com o transgeracional, aí é possível corrigir mais ainda na origem do processo. E aí essa volta desse sintoma daí é muito mais raro de acontecer, tendo que ser, às vezes, um sintoma muito mais intenso. E uma coisa interessante que eu vejo, às vezes, em crianças, nesse sentido. Porque se o pai e a mãe só corrigem o desencadeador da vida deles, o programa está instalado ainda. E esse programa é passado para os filhos. Então vamos pensar assim, que a mãe, antes de engravidar, ela foi fazer a terapia e trabalhou somente o desencadeador. Mas o programa está ainda ativo lá dentro dela. Então o programa, vamos falar assim, o pai abandonou na infância. E aí teve uma separação na vida adulta. Só trabalhou a separação da vida adulta. O abandono está lá, a separação ainda continua lá na infância. Essa criança ela vai carregar essa herança ainda. Só que a partir do momento que a gente corrige esse processo da infância e o processo transgeracional, essa criança ela já não vem com essa carga. Ela já não vem com essa propensão em repetir esse padrão. E o que você deve ver também na constelação familiar, né? Que é, a gente corta a corrente da repetição. O universo, ele é sábio, ele vai voltar informações e histórias até que a gente olhe para aquilo que nunca foi visto.
naquela história familiar que nunca foi visto. Acolha aquela história familiar, aquela pessoa que sofreu, aquele excluído da família. E aí, quando a gente acolhe aquilo, a tendência é que os próximos não vão precisar carregar aquela informação, né? Mas sim o belo daquela informação, o bonito daquela informação, e não o ruim. Não sei se faz sentido aí para quem está ouvindo, para você, Cris. Faz sentido, faz muito sentido. A gente acaba trazendo o pertencimento daquele excluído, conhecendo o lugar e se conhecendo o lugar, aonde eu pertenço nesse sistema. Tudo volta Sim. em equilíbrio, em harmonia. Perfeito. E aí, sempre foi fácil para ti começar um curso novo? Na verdade, fácil não foi, né? Fácil ficava quando eu me permitia entrar no meu processo. Aí, quando a gente experimenta aquilo que a gente está aprendendo, a gente começa a viver aquilo que a gente está aprendendo. Então, aí a gente integra realmente, aí começa a fazer sentido. E começa a ficar mais fácil. Fica mais fácil agora que está funcionando comigo. Nossa, se deu certo comigo, vai dar certo com qualquer pessoa. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de coragem de atuar e de dividir isso com o outro, de servir ao outro. Né? É uma coisa interessante que você falou, porque tem pessoas que eu vejo, às vezes, que trabalham com uma técnica tantos anos, só que elas não usam na prática de vida delas essa informação. Então, para a vida delas, elas cegam essa informação. Tá? Às vezes eu vejo pessoas que estão no processo de equilíbrio emocional, né? Estão no processo de trabalhar com emoções dos pacientes, de trabalhar com equilíbrio, de tentar auxiliar os outros, mas que todo fim de semana enche a cara para esquecer suas mágoas, suas frustrações. Então, ou seja, o equilíbrio delas não está pleno. Que eles precisam buscar nesse lugar um lugar de bloquear, esquecer, parar de pensar em algumas coisas sem olhar para si. E aí, quando a gente começa a integrar um pouco mais e nos permitir olhar para nós mesmos, como você falou, né? Quando a gente usa a técnica, mas coloca em prática para a gente, é muito mais fácil transpor para o paciente. Porque se eu vivo na prática essa informação, é muito mais fácil eu conversar com o paciente, dialogar com ele, porque eu tenho experiência de causa. Eu vivi na prática isso. Então é mais fácil dizer que esse tipo de dor é relacionado a isso. Ou tente talvez trabalhar dessa maneira que talvez você vai conseguir evoluir melhor. Mas se às vezes eu não vivo aquilo, como é que eu vou falar para o paciente aquilo? Não é uma inverdade. É uma falsa informação. São duas questões, né? A primeira é vencer o medo de olhar para si mesmo, né? E aplicar Sim. isso na sua vida. E a segunda questão aí é sair do racional. Porque não adianta a gente passar a vida inteira estudando, posso passar 10 anos só estudando, fazendo tudo que é curso. Mas se eu fico só no plano mental ali, eu não integro isso no meu corpo, eu não começo a vivenciar isso, né? Perfeito. E eu acho que é uma coisa bem difícil de ser feita e não é fácil para ninguém. Tá? Por quê? Porque nós desaprendemos a sentir. Nós desaprendemos a nos conectar com o nosso próprio corpo. Primeiro, porque nós, como terapeutas, temos que cuidar dos outros. Né? A gente já vem com essa sina de cuidar, e a gente para de olhar para a gente em muitos momentos. E porque a gente vive tantos conflitos na nossa vida que às vezes a gente fica um pouco dissociado. O dissociado é melhor não sentir, porque se eu amo, eu sofro. Porque se eu amo, eu tenho um coração partido. É melhor não sentir afeto, porque é frustrante. É melhor não sentir dor, porque é incômodo demais. Então, meu corpo ele vai me protegendo de eu deixar de sentir para evitar sofrer. Isso é um contexto biológico. Né? A gente estuda lá no curso de origem, lá na parte do avançado, os conflitos relacionados à parte relacionada à derme, aos tecidos do mesodermo antigo, que estão relacionados a ataques. Então, quando eu me sinto atacado, então meu pai briga comigo, minha mãe me xinga, eu me sinto atacado. Então, são pessoas que eu amo.
mas estão me atacando. Então é melhor eu me proteger de evitar sentir, porque se eu sinto, dói. E eu não me sinto pertencente. Então, às vezes, é mais fácil para o teu cérebro parar de me conectar com o sentir, com as borboletas no estômago, com as sensações físicas, para suportar a vida que eu vivo. Né? Porque nem sempre é fácil suportar a vida. E aí a gente dissocia, a gente fica mais no plano mental, que eu tenho que achar soluções, eu tenho que achar soluções, eu tenho que achar respostas, eu tenho que mostrar que eu sou inteligente, eu tenho que mostrar que eu sei. E aí eu fico nesse intelectualizado muito exagerado e eu deixo de sentir, né? Colocaram, começamos a viver no automático, né? Mas eu deixo de sentir mesmo para não me conectar. E aí voltar para o sentir tem que curar muitas feridas aí de desvalorização, de críticas, de ataques, de coração partido, de amores mal vividos, que fazem com que eu me protegi durante anos da minha vivência. E nem sempre é fácil tocar nessas dores, não é, Cris? Nem um pouco fácil. Mas antes de começar nos processos terapêuticos, lá atrás, lá já em 2018, eu estava fazendo, corri muitas barras, viu, para poder baixar a barreira, para me conectar com o corpo, para sair um pouco da mente e entrar em conexão com o lado intuitivo. Sim, porque às vezes a gente fica no racional querendo achar soluções, querendo intelectualizar, nem sempre a gente consegue se conectar com a nossa intuição, que às vezes é importante na terapia, ainda mais no Theta Healing, né? Que você precisa utilizar da intuição muito forte. Ou não só, né? Mas às vezes na crânio sacral, às vezes na constelação familiar, em outras técnicas também, você precisa estar conectado ali com o paciente para tirar ali aquelas possibilidades. Sem esquecer de ter a informação consigo, né? Porque uma das coisas que nós discutimos também anteriormente, né, antes de entrar na live, é que de nada adianta você ter medo, que daí você não usa na prática, daí você não utilizar contigo mesmo aquelas ferramentas para não sentir sentir na pele, né, aquilo que funciona, tá? E às vezes você não se conectar contigo mesmo, você não entrar na sua essência. E isso faz com que a gente não consiga progredir e também se permitir ter o conhecimento. Porque se a gente estuda raso, né, eu estudei meio por cima ali as informações, só li uma vez, só assisti uma vez a aula, eu vou esquecer. Né? E na hora que eu chegar com o paciente, não vai ter intuição que aguente. Porque o conhecimento ele não está fixado e concretizado dentro de você. E para a gente ter uma intuição que resolva, que entre numa resolução boa, a gente precisa ter também, concretizar esse conhecimento dentro da nossa cabeça. Não sei se é mais ou menos assim, Cris. Sim, é muito importante o conhecimento, né? Toda a base, senão nem o método vai funcionar se você não conhecer ele profundamente, né? E é uma associação, né? E a mesma coisa que tem pessoas, às vezes, que vou associar Theta Healing com o origem emocional dos sintomas, vou associar a constelação com a origem, vou associar a microfisioterapia com a origem, e eu vejo muitas pessoas falando assim, porque não bate, porque as informações de juntar não funciona. Eu vejo muitas críticas assim, mas eu vejo que são pessoas que estudaram só raso cada um dos métodos. Né? Que estudaram superficialmente, e aí eu falo assim, né? Vocês sabem, dentro do curso Origem, que eu trago diferentes autores falando de diferentes possibilidades sobre a origem. Só que se eu estudei só o que está escrito no livro do Hammer, só tem uma causa para cada um dos sintomas. Você não vê diferentes possibilidades. E, na verdade, o corpo, ele traz diferentes possibilidades. Ele tem uma vertente principal, mas a gente tem nuances que a gente pode dialogar com o paciente para entender qual é a causa por trás daquele sintoma do paciente. Mas eu vejo pessoas que estudaram um curso só, fizeram uma base só lá atrás, que dava uma causa para cada sintoma, e daí falar que não tem sentido.
Mas daí não vai ter sentido mesmo. Isso que é interessante no curso que você desenvolveu, Ivan, ele é muito completo, você trouxe muito material ali, assim, tem muitos autores, inclusive eu comprei alguns livros, e eu estou lendo alguns aqui simultaneamente, e trazem, cada um deles vai trazer um sintoma ali que vai complementando. E quando eu vou falar com o cliente, por exemplo, eu não fiz um atendimento ainda, não me intitulei como terapeuta da origem ainda, né? Um ano eu estou me aprofundando ainda. Mas aí eu colho algumas informações e elas batem, e aí eu levo essa questão das leis biológicas para que a pessoa que já está um pouco mais racional, ela consiga assimilar, porque a conscientização para como começou o conflito já faz uma grande transformação. Mas quando você leva um conhecimento como esse, bem mais profundo, a pessoa, ela integra como verdade aquilo. Para ela precisa de uma comprovação. A mente dela precisa dessa comprovação, né? Principalmente, como você falou, racional, né? Aquela pessoa que é racional, que precisa, às vezes, não simplesmente sentir, né? Não simplesmente você fazer um tratamento, sentir ali no corpo e o corpo corrigir, como é feito com a crânio-sacral, como é feito, às vezes, com a microfisioterapia, quando não se fala com o paciente. Né? Ou com barras, né? Que também, às vezes, nem sempre se fala com o paciente. Né? Mas, quando a gente pode integrar o físico com o entendimento de onde veio a situação, o paciente fala, e esse clique, né? Significa já que eu, já entendi. E aí que o conhecimento, todo aquele conhecimento, ele é necessário. Aí precisa estudar muito, assim. Então, um ano estudando e tem muita coisa para conhecer. E estudo uma vez por semana com essa minha amiga, a gente tirou um dia, uma manhã inteira, às vezes a gente passa o dia estudando, quando dá, e ainda tem muita coisa para aprender. A gente discute, lê, porque sem o conhecimento, você não tem como ter um aprofundamento da técnica, né? Sim, e conhecimento coerente, porque nem todo conhecimento que existe é coerente. Né? Às vezes tem muitas pessoas que falam por falar, ou saltam hipóteses sobre algumas coisas. Por isso que é importante buscar na fonte, né? E não só buscar na fonte, mas colocar em prática para ver se faz sentido. Porque não é porque algum autor famoso, algum autor top do top, falou uma coisa, que aquilo é uma verdade absoluta. Até mesmo, eu estou estudando, né, para o mestrado, para ter o que eu vou estudar é em cima de endometriose. Até mesmo na endometriose, uma verdade absoluta que veio lá de trás, que existe um fluxo retrógrado, ou seja, na menstruação, a menstruação sobe pelas trompas e sai na região abdominal, e aí tem um processo inflamatório local. Então, quem falou isso era Thompson lá atrás, que essa menstruação retrógrada é a causa desse processo. Só que existem estudos novos que têm falado que, não, talvez esteja um problema de células-tronco, que células-tronco podem se diferenciar em tecidos de endométrio e causar a fixação da endometriose. Então, às vezes, uma verdade absoluta pode, em algum momento, ser refutada. Mas qual que é a verdadeira? Não sei, são tudo hipóteses. Ninguém chegou a uma conclusão. Né? Até porque existem alguns estudos que falam que tem homens que apresentam endometriose. Tem estudos que falam que na cavidade nasal pode ter um tecido endométrio em algumas mulheres. E como que essa menstruação retrógrada vai ir até para o nariz? Não faria sentido. Ou seja, existe muito mais do que a gente possa imaginar por aí. Só que na ciência são tudo bases por hipóteses que são colocadas. Então, os livros que você vai ler, você vai ver artigos, você vai ver informações em aulas que são hipóteses que foram testadas por aquele autor. Só que é uma verdade para você? Não sei. Somente você testando para saber se é uma verdade. Por isso que às vezes eu nem sempre gosto de falar sobre coisas. No curso é uma coisa, eu dou exemplos de autores, eu mostro autores. Mas fazer uma live para falar sobre coisas que eu nunca vivi na prática, eu já fico com o pé atrás. Eu falo, esse autor falou isso. Mas se eu não vivi na prática, eu não sei se essa hipótese é verdadeira ou não. Eu posso simplesmente falar que esse autor fala sobre isso.
Mas na minha prática eu posso falar que, não, na prática eu vivi com esse paciente uma situação assim sobre esse sintoma, essa alteração. Porque senão não é uma realidade, né? Eu vou passar uma coisa que é falsa e essa coisa falsa é disseminada por pessoas em cima de pessoas e é transmitida, né? E você deve ter ouvido muitas coisas assim, né, Cris? Já ouviu coisas desse gênero, assim, que uma hipótese é colocada e às vezes todo mundo começa a falar daquela hipótese e não é verdadeira? Já aconteceu muito isso, e inclusive a gente acaba não pegando uma verdade como a verdade absoluta, como você disse ali, né? Então, tudo é uma interface para a gente adquirir o conhecimento que está lá do outro lado, mas a gente não fica grudado nessa interface, a gente pode mudar a lente para ver e experimentar novas formas. E como você falou, né? Só experimentando. E às vezes é melhor experimentar na gente primeiro, para ver se isso é real, né? Ou com quem está estudando com a gente, por isso a gente tem os colegas de estudo, né? Sim. Uhum. E aí, quando a gente pode ter um grupo de pessoas que possa trocar essas informações, é muito interessante, porque é outros olhares vendo para a mesma coisa. E aí a gente pode ver outras nuances do que aquele paciente pode trazer. Alguém perguntou, a endometriose é um conflito com a feminilidade? Não, com o feminino? Não, é esse o conflito. Tem outras bases aí, e cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e aí tem que ser olhado especificamente. Por isso que lá no curso a gente passa vários modelos de exemplos de mulheres diferentes que tiveram endometriose por causas diferentes que podem acontecer. E aí, esse racional também foi uma coisa que te travou no início? Foi um pouquinho também. Então, comecei a quebrar um pouquinho esse controle da mente, né? Aliás, crenças de controle foi algo que minha terapeuta trabalhou comigo que eu nem sabia que eu tinha. Eu acreditava que as pessoas à minha volta eram controladoras e as crenças estavam em mim. Estavam lá no meu transgeracional, né? Então veio. E isso fez uma mudança de chave muito grande, assim. Inclusive com as pessoas à minha volta que eu achava que eram controladoras e de repente parece que eu soltei o controle e tudo mudou à minha volta. E aí foi que eu comecei a falar, nossa, fiquei mais conectada com algo que é mais intuitivo, porque é importante o racional, mas quando o cérebro está trabalhando a serviço dessa inteligência aqui, né? Dessa inteligência intuitiva. Não a gente trabalhar a serviço do cérebro. Perfeito. E aí você usou, então, de terapia para modificar essa percepção. Sim. E era um ponto cego, porque você mesmo não enxergava em você, mas eu vejo uma coisa que é bem interessante, assim, que no começo, quando eu comecei a atender, vou falar também dos meus obstáculos, né? No começo, quando eu comecei ali, eu tinha um pouco um ar de ser um pouco no controle na terapia. No controle, assim, de que o paciente chegou atrasado. E aí, como é que eu vou conseguir terminar? O outro paciente vai chegar antes e daí ele vai ter que esperar. E aí, como é que eu vou dar conta de terminar essa sessão porque ele chegou meia hora atrasada? E aí, como é que funciona? E aí, quanto mais eu estava nesse controle, mais eu me irritava quando o paciente chegava. E a sessão tendia a não fluir tão bem, porque eu estou irritado, né? Porque ele chegou atrasado. E às vezes é um conflito dele, né? Às vezes o paciente tem os seus conflitos que faz com que ele seja resistente, ele chegue atrasado, ele demore para chegar, ele enrole ou procrastina algumas coisas. E aí cutucava meu calinho. E aí quando eu comecei a mudar essa forma de ver, né? Mudar essa forma de olhar para mim, eu comecei a aceitar que as coisas nem tudo flui na velocidade que eu quero e na hora que eu quero. A tendência é que eu recepciono o paciente muito mais tranquilo. E ele está muito mais relaxado, mesmo que ele chegue atrasado com os conflitos dele. E aí eu consigo contornar a situação e ter resultados ainda na sessão. E além disso, eu tinha um outro padrão que era de querer provar que o que eu faço é eficiente. Porque quando eu quero provar para o outro que o que eu faço é importante, mais pessoas do contra apareciam na sessão. Sabe aqueles homens que vêm obrigados pela esposa, adolescente que vem obrigado pela mãe, e eles vinham para me confrontar e não para fazer a sessão. Então, o que ia adiantar para mim durar 1 hora de sessão
por uma coisa que não ia sair do lugar. Eu só tô perdendo tempo. E aí, era uma briga, né? Briga de cabeça com cabeça. É como se eu falava uma coisa, outra pessoa confrontava. Falava alguma coisa, outra pessoa confrontava. E aí, uma das coisas que eu comecei a perceber é assim, não, eu proponho aqui. Eu proponho uma forma de terapia. Se a pessoa quer, ótimo. Se a pessoa não quer, ótimo também. E aí eu comecei a falar para eles assim, e desarmar eles nesse momento. Porque quando eles chegavam, minha esposa me obrigou. Qual é o teu desejo, né? O que você busca aqui? Não sei. Fui obrigado. E aí, não, aqui ninguém obriga ninguém. Se você não quiser, fique à vontade. E aí eles começavam, não, mas eu tenho tal coisa, eu tenho tal dor. E aí eles abrem, sabe? Teve 2 casos que foram embora. Mas depois desses 2 casos que foram embora, e para mim foi ok, porque o meu calinho estava a rejeição também. Né? E quando, para mim, é ok, agora eu tenho 1 hora para me estudar. Agora eu tenho 1 hora para me fazer outras coisas. E quando eu aceito aquilo com amor, o que o universo está me mandando, né, de informações, e o que eu posso dizer meus nãos agora, aí ficou muito mais fluido, porque agora só vem pacientes que realmente querem passar pela sessão. Não acontece mais de querer ir embora, de querer sair, né? Mas aqueles que vêm porque às vezes sabem que eles precisam mudar algo neles para que os filhos fiquem bem, que eles sabem que precisam olhar para eles para que o ambiente fique bem. Mas eu continuo falando ainda, se aquele chega emburrado, você não está sendo obrigado, não. Se você quiser, você tem a escolha. Porque quem quer estar no controle, né, ele quer saber que ele pode escolher. E se eu estou forçando ele a fazer a sessão, ele não está no controle, ele está preso. E aí vai criar uma ansiedade, um conflito motor, né? Vai criar uma ansiedade, vai querer sair dali, vai querer já ficar apontando os pés para a porta, como se fosse querer fugir. Não sei se você passou por essas coisas também, às vezes, com pacientes. Passei, sim, e inclusive até ia falar isso que eu chamo de soltar o controle. Quando a gente trabalha na gente, a gente solta o controle, os nossos clientes, os pacientes, eles vêm de uma forma que eles espelham o que a gente tem também ali para ser trabalhado, né? E quando você solta o controle, fica muito mais fácil, mas ele senta no campo de observador, fica muito melhor ficar nesse campo neutro. Por exemplo, eu também tinha uma certa incômodo quando alguma coisa não estava dando certo, ou, por exemplo, a gente atende muito online, né? E aí a pessoa, às vezes, a gente fala, fica num lugar tranquilo, que não tem interferência, e às vezes tem gente ali que vem, abre a porta e começa a falar com a pessoa, e isso acontece. Antigamente, isso era uma coisa que poderia me incomodar, mas depois, quando você entra no campo de observador, você observa a pessoa, o cliente que está na tua frente, e ele ficou irritado. Me fala, como é que você ficou aqui? Esquece o que a gente estava fazendo. Essa sensação que você está sentindo. Quando teu marido te interrompeu, me fala sobre isso. Como que é essa experiência? Aí eu aproveito o que está acontecendo para aprofundar ainda, porque a pessoa está lá no mental e aquilo ali faz ela se conectar com a sensação dela. É muito interessante. Quando a gente solta o controle, as coisas acontecem. O campo, ele é muito generoso, vem trazendo informação para gente. E ele traz na hora, né, que você precisa daquele sentimento. Porque às vezes se o paciente tem dificuldade de se conectar com aquele sentimento, é perfeito, né? Porque ali naquele momento ele está no sentimento. E aí, e é muito frequente esse contexto assim, o paciente chega na clínica, tem que ir no banheiro, e daí tem que sempre ir no banheiro antes de ir na consulta. O paciente chega atrasado. E aí, qual é o sentimento que você está sentindo? Ele tá na potência do sentimento. Acabei de brigar antes de chegar aqui, acabei de acontecer um acidente antes de chegar aqui. É como se aquele sentimento está no mais puro para ser utilizado. E é fantástico. É fantástico como as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e fazem com que, às vezes... não sei se acontece contigo, mas tem pacientes assim... eu fiquei... volta daqui 2 meses, por exemplo. Vamos fazer uma outra sessão daqui 2 meses. Ficou 1 mês e 45 dias bem. Só que um pouco antes de voltar à sessão,
acontece alguma coisa que aflora de novo naquele sintoma. Tá? E aí é como se ele tivesse muito mais aflorado ali naquele momento para a sessão. Está muito mais, o sentir a flor da pele, aquela situação, ou 2 dias antes voltou o sintoma, pouquinhos dias antes está ali naquela sensação, exatamente para a gente poder conectar a sensação mais profunda desse paciente. Não sei se acontece contigo também. Acontece até de a pessoa arrumar desculpas para não vir, assim, né? Daí começa a quebrar o carro, começa a acontecer um monte de coisa, porque... E ela tá ali de novo com o sintoma ou com aquelas sensações que ela tinha, e aí ela começa a querer desistir de mexer. Isso também acontece. Mas aí a pessoa vem mesmo assim, fala, olha, ela conta a história, né? Tudo que estava dando errado para vir até ali, eu só vim porque eu tinha que vir mesmo. Sim. Aí ela a Paula falou, ó, ou tem novos sintomas ali próximos. Então, às vezes surgem sintomas próximos ali à sessão, como se, olha para isso agora. Olha para isso. Porque antes não era importante isso, mas agora o importante é olhar para essa questão, essa informação, esse ressentir, ou esse sentimento que estava escondido há tanto tempo, mas é como se o corpo quisesse mostrar. Né? Na crânio-sacral é falado do médico interno. Então existe um médico interno que na verdade, a nossa consciência interior que sabe tudo sobre todos os órgãos, tudo que está acontecendo, e a gente pode se conectar com tudo isso que está acontecendo em cada órgão, em cada tecido. E aí, talvez essa comunicação esteja vindo, né? E essa comunicação está vindo para mostrar ali para aquele terapeuta, ó, isso é o mais importante para esse momento. Isso é o mais relevante, ou isso é mais perigoso para esse momento e precisa ser olhado. Né? E tem mais obstáculos que você acabou vivenciando que você gostaria de compartilhar, Cris? A base eram esses. A base eram esses, era o medo e era mais o racional, assim mesmo. Perfeito. Muito obrigado por compartilhar todas essas informações, todas essas dificuldades que aconteceram na sua vida e que provavelmente acontecem com muitos outros aí que estão assistindo a gente agora ou vão assistir depois, e que essas dicas foram extremamente importantes, eu acho, para a gente aprender que é possível contornar. Né, que é possível superar essas dores, essas dificuldades e conseguir, às vezes, chegar aos objetivos. Né, porque todos nós, às vezes as pessoas acham que não, é só eu que tenho essas dificuldades. Não, todos nós já passamos por essas dificuldades, só que achamos maneiras de modificar. Né? E aí, o objetivo é mostrar para vocês também que é possível modificar. Os medos, é possível modificar esse controle. Até eu anotei uma frase que você falou, quando você solta o controle, tudo fica mais fácil. E esse controle, às vezes, a gente não está necessariamente na nossa mão. Né? Às vezes surgem coisas que acontecem inesperadas que saem totalmente do controle. E eu deixo contigo aí as últimas palavras que você gostaria de deixar aí para a live. Então, se você pudesse dar um conselho ou falar, né, como superar esses obstáculos, apenas se permita viver o processo, confie no processo e se apaixone pelo seu processo. Mais ou menos assim, não é fácil, não é nada fácil. Tem vezes que a gente entra lá, começa a despertar algumas coisas, que você passa 2, 3 dias tendo que desmarcar tudo, porque o negócio tá doendo, dói mexer. Mas aí você vê que se você persiste, você consegue a mudança real. E aí você fala, nossa, funciona? Então, entre de cabeça, se apaixone pelo teu próprio processo. Você não se apaixona pelo processo do outro. Porque quando você vive o teu processo, você realmente pode contribuir com o outro, né? Que é o cliente, o paciente, ou com qualquer pessoa, ou seus familiares, quem estiver do seu lado. Perfeito. Anotei, se apaixone pelo seu próprio processo. E aí, como toda live, eu peço, às vezes, se foi interessante, te ajudou de alguma forma, faz um print da tela e publica lá nos stories. Às vezes coloca essa frase, se apaixone pelo seu próprio processo. Dá pra gente saber se fez sentido, se te ajudou, se contribuiu, né? A lei da troca, né? A gente troca aqui com vocês, dá informações e, se possível, se vocês puderem dar esse feedback pra gente, só pra gente saber se a gente tá no caminho certo com essa informação. A Devane colocou, se apaixonar pelo seu próprio processo. Dê um sorrisinho aí pro print.
E para quem quer conhecer um pouco mais da origem emocional dos sintomas, de semana que vem, 18 a 24, agora de outubro, vai ter uma semana, um intensivo da origem ao sintoma, onde eu vou falar mais aprofundado sobre alguns detalhes aí da origem emocional dos sintomas. Vão ser 3 videoaulas que vão ser liberadas segunda, quarta e sexta, e mais lives diárias, que eu vou publicar ali nos stories também, quais os horários das lives, e também os áudios do Telegram, onde eu vou responder dúvidas sobre a origem de órgãos, tecidos, de alterações. Então, quem quiser se inscreve no cursoorigens.com, vai ser online gratuito, tá? Então, a gente só facilitou ali para que todo mundo coloque ali no site mesmo do Curso Origens a inscrição, para que possa receber todo esse conhecimento, todas essas informações. Então, cursoorigens.com, e aí acessa, se inscreve, ou no link do perfil, @Ivan_Bonaldo. E Cris, aonde que o pessoal pode te encontrar aí em Curitiba? Onde que eles podem... Qual que é o teu Instagram ali? Então, quem quiser, clica ali para seguir também a Cris. Tem o meu contato ali, depois qualquer coisa entra em contato comigo, manda um direct ali que eu converso com vocês. Gente, muito obrigada por terem permitido que eu pudesse expressar aqui, contar um pouquinho das minhas histórias. Obrigada, Flor, também por essa oportunidade. E um ótimo dia das crianças para todo mundo, né? Eu queria ter contado, Ivan, que essa minha amiga teve uma ideia muito fantástica, ela veio estudar comigo ontem. Ela falou assim, a gente precisa cada vez ficar olhando, buscando informação, né, sobre sintomas e sobre os tecidos. Vamos criar um jogo para a gente aprender. A gente vai criar ou um tabuleiro, ou vamos criar um quadro, vamos criar cartas. E se der certo esse jogo, né, já vamos falar ele no Dia das Crianças aqui. Eu quero compartilhar, né, lá com toda a comunidade Origem, para ver se ele vai funcionar, se vai ser funcional. Vai ser divertido também. Perfeito, ótima ideia. E aí, vamos disseminando de formas diferentes, né? Já tem um gibi, né? Em Portugal teve um gibi, que é a família Bravo, que falava das leis biológicas, né? Tem livros. Outras formas são sempre bem-vindas para que a gente possa crescer essa informação, disseminar e ter esse conhecimento, às vezes, desde as crianças, né? Para que elas consigam se entender já desde pequenas, né? Um beijão aí, Cris. Obrigado aí pela sua partilha. Um ótimo dia a todos. Um grande abraço. Tchau!